Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a primeira aula da unidade 24 e nessa aula eu quero apenas dizer a vocês o que nós vamos estudar nessa unidade. A primeira coisa que nós vamos estudar nessa aula mesmo, nesse vídeo, são as teorias de tradução bíblica. Veremos que existem duas correntes de pensamento, duas formas de se pensar acerca da tradução bíblica. Você pode falar que a tradução deve ser feita de uma maneira que corresponde formalmente, ou em outras palavras, palavra por palavra, ao original. Ou você pode fazer uma tradução que é chamada uma tradução de equivalência dinâmica. A equivalência dinâmica, em vez de tentar fazer uma tradução de palavra por palavra, você verá uma tradução de sentido por sentido, tá bom? Agora, nessa unidade também eu quero fazer uma pequena introdução à análise do discurso. O que é a análise do discurso? A análise do discurso é quando você pega um trecho e você faz a análise daquele trecho, tá bom? Em qualquer língua. Claro que nós vamos aplicar a análise do discurso ao texto da Bíblia hebraica. O que nós vamos fazer então é pegar certos trechos e, como vocês fizeram o exercício de tradução de Êxodo 6, do versículo 2 a 8, eu quero pegar aquele trecho e quero fazer o que nós chamamos de uma análise do discurso daquele texto. O que é uma análise do discurso do texto? A análise do discurso daquele texto, então, será quando nós pegamos o texto e vemos como que cada oração do texto vai relacionar com as outras partes do texto. Isso é muito importante no hebraico porque eles pensavam mais em termos de discurso, um discurso completo, do que nós. Nós pensamos em termos de frases, né? Então, até mesmo nós temos aquela coisinha que nós colocamos o ponto final ao final de cada frase. Já no hebraico bíblico, não, era uma linguagem mais oral do que escrita. Por causa disso, eles pensavam um pouco diferente acerca de linguagem, acerca de como se comunicava alguma coisa, algum conceito. Então, por isso, é bem importante que nós entendamos, então, como fazer uma análise do texto e como traduzir, então, o sentido discursivo daquele texto ao sentido discursivo do texto em português. Tá bom? Bom, vamos começar, então, a ver questões de tradução. Em primeiro lugar, o que acontece numa tradução? O que nós temos ali na tradução? Eu sei que nós já fizemos várias traduções, né, nesse ano todo, porém, o que está por trás daquilo que nós fazemos? Por trás daquilo que nós fazemos, nós temos uma língua X e nós temos uma língua Y. O que a gente quer fazer na tradução? Então, a língua X seria a língua fonte, a língua Y seria a língua alvo. O que é a língua fonte? A língua fonte, no nosso caso, é o hebraico, né? É a língua da onde nós tiramos a tradução, da onde nós extraímos o significado. A língua Y será a língua alvo. Em outras palavras, o meu alvo é traduzir o texto da língua X para a língua Y, para que a pessoa que apenas entende a língua Y possa entender o conteúdo daquilo que está gravado na língua X. Então, nesse caso, uma tradução estaria transmitindo aqui uma ideia da língua X à ideia da língua Y. Só que nós sabemos, né, e eu acho que vocês já viram isso nas suas próprias traduções, nem sempre a tradução será tão reta, tão fácil assim de se comunicar. Muitas vezes o que nós temos parece mais uma coisa assim, né, uma língua pontilhada, cheia de buracos e também cheia de curvas, sem saber como que nós chegamos daqui para cá. Agora, o que acontece em uma boa tradução é que uma boa tradução vai demonstrar, em primeiro lugar, um domínio da língua fonte. Você precisa conhecer a língua fonte muito bem. Porque se você não conhecer a língua fonte bem, você vai, claro, cometer gafes, né? Isso aí tudo bem, é claro, é óbvio. Outra coisa, nós precisamos de uma perícia interpretativa. Por que eu estou dizendo que você precisa ter uma perícia interpretativa? Por que você precisa ter uma boa interpretação? Porque mesmo
na língua-fonte, mesmo tendo um domínio bom da língua-fonte, às vezes autores diferentes ou interlocutores diferentes, e eu sei que vocês sabem disso, porque mesmo no português, às vezes, por exemplo, um marido não comunica muito bem com a sua esposa, porque um está comunicando de uma forma e o outro não está interpretando o que o primeiro está falando da maneira correta, não é? Então, por isso, uma boa tradução também demonstrará a perícia interpretativa do tradutor. E, finalmente, uma boa tradução também demonstrará um alto grau de aptidão na língua-alvo. É claro que se eu conhecer a língua-fonte, mas se eu não conhecer a língua-alvo, a minha tradução não vai ser muito boa, né? Isso aconteceu, na verdade, nos meados do século XVIII, com missionários americanos que foram a outros países e tentaram traduzir a Bíblia à linguagem daqueles países. Porém, eles não conheciam a linguagem daqueles países da mesma maneira que o povo de lá conhecia. Então, eles escreviam traduções que, na mente deles, era bem fiel à língua-fonte, porém, não era muito fiel à língua-alvo. Então, uma boa tradução demonstrará esses três princípios: um domínio da língua-fonte, uma perícia interpretativa e também um alto grau de aptidão na língua-alvo. Tá bom. Agora, a questão na hora da tradução é que nós devemos dar prioridade a uma das línguas. A qual língua devemos dar a prioridade? A língua-fonte ou a língua-alvo? Se eu dou prioridade à língua-fonte, meu texto vai ser mais fiel à língua-fonte, e se eu dou prioridade à língua-alvo, meu texto vai ser mais inteligível à minha audiência. Então, nesse caso, quando nós falamos de tradução de textos, nós também falamos que existe como um contínuo aqui, uma linha, uma escala de traduções que são mais fiéis à língua-fonte e traduções que são mais fiéis à língua-alvo. Do lado extremo aqui da língua-fonte, nós temos o que nós chamamos de uma metáfrase. Uma metáfrase é o que nós encontramos, por exemplo, em uma Bíblia interlinear. Uma Bíblia interlinear tem aquela palavrinha em português embaixo ou em cima de cada palavra no hebraico, né? Então isso chama-se de uma metáfrase, quando você tem palavra por palavra a tradução da língua-fonte. Porém, quando você faz isso, muitas vezes aquela metáfrase não vai fazer muito sentido na língua-alvo, não é? Então, do outro lado, do extremo aqui, nós temos o que nós chamamos de uma paráfrase. Uma paráfrase é quando você pega o conceito do texto da língua-fonte e você tenta transmitir aquele conceito de uma forma que seja completamente inteligível à língua-alvo. Mas para fazer isso, você vai então mudar várias palavras e vários conceitos que estavam ali originalmente na língua-fonte. Agora, vocês verão que nem a metáfrase nem a paráfrase são traduções boas, né? Na verdade, eu nem diria que elas são traduções. Por isso mesmo, os rabinos judaicos diziam antigamente que aquele que tenta traduzir um texto literalmente é um mentiroso e aquele que faz uma paráfrase é um blasfemo. Então, nesse caso, nós vemos que realmente fica muito difícil, né, de fazer essa tradução assim. Até em italiano existe também um ditado que diz assim: traduttore traditore. Traduttore traditore significa os tradutores são traidores. Sempre mentem. Então, nesse caso, realmente, se nós tentarmos fazer uma tradução que está bem no meio aqui, uma tradução que nós chamaríamos de uma tradução perfeita, ela será ininteligível. Por quê? Porque, de um lado, ela não poderá ser fiel à língua-fonte, e, por outro lado, ela não conseguirá ser fiel à língua-alvo. Ela não transmitirá aquele sentido perfeito na língua-alvo. Então, o que nós queremos fazer para fazer uma boa tradução é estar de um lado ou de outro. Não podemos mesmo fazer uma tradução que esteja completamente aqui no meio. As boas traduções, então, se encaixarão aqui nessa escala. Tá bom? Então, por causa disso, quando eu digo a boa tradução, o que eu quero dizer com a boa tradução? Né? Eu poderia até colocar aqui as boas traduções, né? Porque todas essas aqui seriam consideradas boas traduções. Então, a pergunta quando eu digo eu quero fazer uma boa tradução,
para quem que eu faço essa boa tradução? Será que eu faço essa tradução para alguém que conhece a língua-fonte? Se eu quiser fazer uma tradução que seja mais fiel à língua-fonte, essa tradução será o que nós chamamos de uma correspondência formal. Isso é o que nós temos aprendido, é o que eu tenho tentado inculcar em vocês agora na hora da tradução do texto hebraico. Por quê? Porque você não está traduzindo os textos bíblicos que nós temos traduzido, você não está traduzindo esses textos para uma pessoa leiga. Você está traduzindo o texto para mim, para mostrar que você conhece a língua-fonte. Então, por isso, é melhor que você esteja traduzindo mesmo o texto de acordo com a correspondência formal. Porém, se você quiser traduzir o texto para um público-alvo que não conhece a língua-fonte, aí você vai tentar fazer uma tradução que é o que nós chamamos de uma tradução dinamicamente equivalente. Agora, o que eu quero dizer com cada um desses textos? Vamos ver um exemplo aqui. Em Êxodo 6, versículo 8, vocês já traduziram esse texto? O texto diz assim: V'heveti etchem el haaretz asher nasati et yadi latet otah leAvraham, leItzhak, ulYaakov, v'natati otah lachem morashá, ani Yahweh. Então, uma tradução que tem uma correspondência formal seria essa tradução aqui da Bíblia Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Já uma tradução que mostra uma equivalência dinâmica seria uma tradução como a tradução que nós encontramos na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que diz assim: Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Agora vamos comparar essas duas traduções. Uma das coisas que nós notamos aqui são os pronomes. Nós notamos aqui que a Bíblia Almeida Revista e Corrigida utiliza o pronome da segunda pessoa no plural. Já aqui na Nova Tradução da Linguagem de Hoje nós temos o você, não é? Notem que em vez de dizer vou-la darei, eles dizem essa terra para ser propriedade de vocês. Eu os levarei e não eu vos levarei. Isso aqui, na verdade, os é o pronome pessoal da terceira pessoa no português, né? Não da segunda pessoa. Porém, nós utilizamos o pronome pessoal da terceira pessoa para falar a segunda pessoa, porque a palavra você utiliza também verbos e pronomes da terceira pessoa. Isso é uma coisa estranha que nós temos no português, principalmente no português brasileiro, né? Não no português de Portugal. Mas vocês notarão então que realmente é assim que nós falamos. Nós não falamos dessa forma aqui no português hoje em dia. Eu não digo e vou-la darei por herança, mas eu digo para ser propriedade de vocês, né? Agora, outra coisa que vocês notarão é a diferença aqui. A tradução que mostra a correspondência formal, em vez de dizer jurei aqui para nasati et yadi, eles dizem levantei a mão. Agora, no hebraico, nasati et yadi, ou nassá, né, o verbo nassá, junto com a palavra yad, frequentemente significava jurar. Você vê esse idioma utilizado não só em Êxodo 6, versículo 8, mas também em Números 14, versículo 30. Você também encontra isso em Deuteronômio 32, versículo 40, Neemias 9, 15 e até em Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, essa expressão idiomática no hebraico aparece várias vezes ali no versículo 5, 6, 15, 23, 28 e 42. Não se preocupem, eu não memorizei esses versículos, não tenho esse memorizado de qual eu escrevi aqui no papel, tá bom? Mas de qualquer forma, nós então vemos que isso é uma expressão idiomática, porém, a versão Almeida Revista e Corrigida decidiu traduzir esse texto como levantei a mão, literalmente palavra por palavra. Nasati, eu levantei, et, a, yadi,
mão. Na verdade, se eles quisessem ser ainda mais estritos na tradução deles, eles poderiam ter traduzido o texto como acerca da qual levantei a minha mão. Né? Eles não colocaram o pronome pessoal aqui da primeira pessoa. Já na nova tradução da linguagem de hoje, eles traduzem por uma palavra que mostra o significado dessa expressão. Em vez de escrever a expressão aqui, que não faz muito sentido no português, né? Eu levantei a mão. Tá, beleza. Você levantou a mão e daí? Né? Não, mas eles traduzem pela palavra que expressa o conteúdo ali dessa frase. A terra que jurei que daria a Abraão. Outra coisa, notem aqui a diferença de tradução. Na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, essa tradução formal, eles traduzem essas últimas duas palavras aqui por eu, o Senhor. Está correto. Porém, no hebraico nós já vimos isso. Quando nós temos um pronome pessoal aqui, depois um substantivo, muitas vezes essas duas palavras agirão como se fosse um predicado sem um verbo. Então nós inserimos aqui o verbo ser. Eu sou o Senhor. É isso que nós vemos na nova tradução na linguagem de hoje. Outra coisa, notem aqui, existe uma coisa que no hebraico não era supérfluo. Esse tar aqui, né? O pronome pessoal, o sufixo do pronome pessoal da terceira pessoa feminina do singular. Eu jurei que a daria, eu jurei que daria aquela terra, né? A Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida coloca a tradução daquela palavrinha ali. Já a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje não coloca. Por quê? Porque no português isso é supérfluo. Nós não precisamos colocar essa palavrinha aqui. Não faz sentido colocar esse a daria, né? É claro que você está falando da terra. Por que você vai colocar então a palavra a nesse lugar aqui, né? Então, nesse caso, nós vemos que a Bíblia Almeida Revista e Corrigida é bem fiel ao texto, mostra que o texto tinha um pronome redundante aqui, porém essa redundância não aparece na nova tradução da linguagem de hoje. E finalmente eu quero mostrar outra coisa aqui a vocês. Notem que a Bíblia Almeida Revista e Corrigida traduz essa palavra aqui, morachá, pela palavra herança. Enquanto que a nova tradução na linguagem de hoje até insere aqui o verbo ser para ser propriedade, né? Em vez de dizer herança, traduz a palavra como propriedade. Notem que morachá é um particípio que vem de yarash. Yarash significa herdar, né? Então, morachá realmente é uma herança. Porém, na nova tradução da linguagem de hoje, eu acho que os tradutores, pensaram, bom, herança é uma coisa que nós não temos muito hoje em dia. Em vez de colocar ali a palavra herança, que não faz muito sentido a pessoa do século XX, eu vou colocar a palavra propriedade. Agora, em um sentido, de certa forma, isso faz sentido, não faz? Porque realmente nós não temos aquele conceito de herança na cultura brasileira. Porém, de outra forma, quando eu mudo a palavra herança pela palavra propriedade, eu estou mudando o sentido do texto. O sentido do texto original. Porque o texto original, quando você fala de uma herança, você herda alguma coisa de quem? Do seu pai, não é? Então, nesse caso, parece que Deus aqui está falando que ele, como pai de Abraão, como pai de Isaac, como pai de Jacó, vai dar uma herança aos seus filhos. Já aqui, quando nós vemos a palavra propriedade, nós não temos essa conotação. A conotação que nós temos é simplesmente ele está dando uma dádiva, ele está dando um presente ao povo de Israel. Então, nesse sentido, nós precisamos saber onde eu devo traduzir o texto de acordo com a correspondência formal, onde eu devo utilizar uma equivalência dinâmica, não é? Então nós precisamos ver que a tradução não é uma coisa direta, não é aquela linha reta da língua X à língua Y. É sempre uma luta, nós sempre precisamos saber
se estamos sendo fiéis ao texto e ao mesmo tempo se estamos transmitindo aquela ideia, o conteúdo do texto, da maneira fiel ao nosso público-alvo. Bom, pessoal, eu espero que isso fez sentido. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre traduções e como fazer uma boa tradução, façam essas perguntas nos fóruns do BAT, tá bom? Por enquanto é só isso, vamos à próxima aula sobre a análise do discurso. Shalom!